Bom, gostaria de começar, primeiramente, cumprimentando os que estão aqui presentes, excelentíssimo senhor desembargador relator José Cuervo, excelentíssima senhora desembargadora Maria Giancubana, excelentíssima senhora desembargadora Maria Balatines, excelentíssimo senhor desembargador John Walker, excelentíssimo senhor procurador de justiça Adriano Sagatimba, aos demais integrantes dessa colenda Câmara, servidores e colegas advogados, boa tarde. Bom, falo aqui hoje em defesa de Jorge, nosso apelante no processo, que busca a reforma da sentença que condenou o pagamento de 90 mil ao seu ex-mandatário Miguel. Excelências, o que está aqui em jogo é a aplicação correta da lei civil e o respeito aos limites do mandato. Contextualizando um pouco do caso ocorrido, Jorge, empresário, confiou a Miguel a administração de seus imóveis. Firmaram um contrato simples de mandato com poderes gerais de gestão para cuidar dos bens, buscar bons resultados financeiros. Ficou ajustado que, em caso de lucro real obtido nas operações de administração, Miguel teria direito a 5% de comissão. Mas, ao contrário do combinado, Miguel decidiu vender um dos imóveis de Jorge. Fez isso sem autorização específica, firmando um compromisso de venda com um terceiro e recebendo 20 mil reais de sinal. Quando Jorge soube, ficou surpreso, E não aceitou a venda, deixando claro que nunca deu poderes para alienar um imóvel seu. Depois disso, Miguel desfez o negócio, devolveu o sinal em dobro para o terceiro, E pasme, ainda cobrou esse tal valor a Jorge, chegando a cobrar a ele, 90 mil, alegando comissão e reembolso. Excelência, o artigo 661 do Código Civil é muito claro. Ele diz que o mandato, em termos gerais, só confere poderes para a administração, que é o ocorrido nesse caso. O parágrafo 1º complementa tal situação. Para alienar, hipotecar ou praticar atos que excedem a administração, o procurador precisa de poderes especiais expressos. Ou seja, os poderes especiais, sem poderes especiais, não pode vender um imóvel. O mandato de Miguel não tinha autorização para vender, apenas para administrar. Portanto, ele excedeu esses poderes que recebeu e esse excesso tem consequências jurídicas sérias. O artigo 662 do Código Civil determina que os atos praticados por quem não tenha poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, Salvo se o mandante os ratificar. Jorge não ratificou a venda, ao contrário, ele rejeitou expressamente a venda. Assim, o negócio feito por Miguel não produz efeito contra Jorge. Ele não tem a obrigação de arcar com os custos desse ato inválido feito por Miguel. O artigo 667, para fundamentar mais nosso caso, diz que o mandatário deve agir com diligência e responder pelos prejuízos que causar por sua culpa. Miguel, ao agir sem poderes, foi negligente. Ele assumiu o risco, criou o problema com a compradora e teve que devolver o sinal em dobro. Mas essa consequência é resultado de suas próprias atitudes, da sua própria conduta, e não pode ser transferido para Jorge. Quem agiu errado deve responder pelos seus próprios atos. E isto é o que manda o Código Civil. O artigo 668, fundamentando ainda mais, é importante nesse caso. Ele diz que o mandante não é obrigado a cumprir os atos praticados fora do mandato. Esse artigo confirma que Jorge não deve nada a pagar, porque Miguel ultrapassou os poderes que ele possuía. Jorge jamais quis vender um imóvel, jamais autorizou essa negociação e não pode ser responsabilizado por algo que simplesmente não teve validade. Enfim,
O artigo 675 estabelece que o mandante deve pagar o mandatário a remuneração ajustada quando este executa finalmente o mandato. Fielmente o mandato, né? No caso, não se teve isso. No nosso caso, ele não cumpriu fielmente. Aqui está um ponto central. Somente quando o mandato é executado corretamente, há direito à remuneração, o que não ocorreu. Como Miguel não executou fielmente e sim agiu além dos limites, não há direito a comissão alguma, o que ele está cobrando indevidamente. Não houve lucro, não houve gestão legítima, houve erro e houve excesso de poder. O excesso de poder nunca gera remuneração. Excelência, o caso é simples à luz da lei. Miguel não tinha poderes para vender. O ato é ineficaz, pois Jorge não o ratificou. O prejuízo foi causado por culpa exclusiva do Miguel. Jorge não precisa cumprir atos praticados fora do mandato, né, no caso. E não há direito à remuneração, pois o mandato não foi executado fielmente. Portanto, a condenação de 91 mil é totalmente indevida. Seria, na prática, premiar o mandatário que agiu errado e punir o mandante que apenas exerceu seu direito de não ratificar o ato. Diante de tudo isso, requer que este egrégio tribunal dê provimento à apelação para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação de cobrança movida por Miguel e reconhecendo que Jorge não deve nenhum valor. É o que se espera com costumeira justiça desta colenda turma. Muito obrigada, excelências.